Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de análise do Conselho Técnico da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a AFBNB. E nessas análises nós buscamos tentar compreender tanto a economia mundial, nacional e regional a partir de uma perspectiva teórica distinta, baseada na ideia de redistribuição de renda, proteção da natureza, melhoria da qualidade de vida da população nordestina. Para começar, eu quero indicar a vocês uma publicação do próprio Conselho Técnico e da AFBNB, o Conselho Técnico da AFBNB, esse boletim em que nós temos 10 tópicos analisando a realidade nordestina. Hoje, nesse vídeo, nós abordaremos os 4 primeiros tópicos, né? Nós queremos discutir com vocês esses 4 aspectos. E esses 4 aspectos se referem a quê? Primeiro, que durante os últimos 40, 50 anos, foi adotado um modelo de desenvolvimento, entre aspas, do Nordeste, que produziu uma armadilha. A armadilha é um círculo vicioso, onde só foram gerados baixos salários, onde os baixos salários não produziram um mercado consumidor ainda relevante, e esse mercado consumidor não acabou atraindo indústrias que pudessem vir espontaneamente se instalar aqui. As indústrias foram atraídas muito por incentivos fiscais e incentivos tributários, ou seja, os estados e municípios abriram mão da arrecadação de tributos que serviriam para beneficiar a população nordestina, acabaram beneficiando pessoas já muito ricas, milionários e bilionários. E, ao mesmo tempo, empréstimos a baixos juros, ou às vezes até a fundo perdido, que permitiram que a concentração de renda fosse enorme. Então, nós temos sociedades aqui no Nordeste e no Brasil como um todo, e onde, na área de atuação do BNB, no norte de Minas Gerais, no norte do Espírito Santo, nós temos uma realidade de distribuição de renda muito ruim, concentração enorme da renda no topo da pirâmide, baixos salários, uma incapacidade de produzir uma qualidade de vida melhor para essas populações. Para isso, nós precisamos inverter a lógica. Qual é a inversão que nós estamos propondo? Ao invés de dar incentivos, empréstimos baratos, incentivos tributários, abrir mão de impostos para os mais ricos, você poderia criar um mecanismo de fortalecimento da agricultura familiar, dos assentados da reforma agrária, das comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais, recebendo incentivo técnico e financeiro para produzirem alimentos, preservando a natureza. Você utilizaria aí técnicas agroecológicas que inclusive ajudassem a recompor os biomas onde elas estão instaladas, né? Essas iniciativas. Você faria agrofloresta, haveria a produção de alimentos, estados e municípios complementariam as compras desses alimentos, favorecendo com que essas propriedades rurais pudessem se manter, ter maior capacidade de renda. Com a maior capacidade de renda, maior consumo, essas populações de renda mais baixa têm alta propensão a consumir. Ou seja, tudo que recebem de renda, elas consomem, elas gastam, né? Porque já tem muitas necessidades, então é preciso suprir as necessidades. Como elas têm alta capacidade, alta propensão a consumir, todo o dinheiro que iria para elas estimularia o consumo interno da região Nordeste, favorecendo com que esse mercado consumidor aumentasse. Ele acabaria atraindo indústrias para vir atender a esse mercado consumidor. Seria uma lógica inversa. Você primeiro melhora a renda das pessoas, inclusive melhora a capacidade, a segurança alimentar, a capacidade de alimentação
das populações com alimento barato, porque esse alimento seria subsidiado, e esse alimento barato permitiria, inclusive, você complementaria a renda das famílias produtoras, mas esse alimento barato serviria, inclusive, para reduzir o peso dos gastos nos produtos das cestas básicas para os trabalhadores e trabalhadoras urbanos. Então, eles também teriam renda maior. Ao terem renda maior porque gastam menos com alimento, também iriam consumir mais. Você criaria um círculo virtuoso, escapando de uma armadilha, a armadilha da baixa renda. O Nordeste, as regiões, inclusive, não só do Nordeste, mas do Sudeste, como o Norte de Minas e do Norte de Minas Gerais, que estão aprisionadas nessa armadilha da renda baixa, seriam beneficiados com um salto imediato da renda dessas comunidades, dessas populações de renda menor, e isso elevaria o consumo. Ao elevar o consumo, é óbvio que o que for consumido no comércio, no serviço, precisa ser reposto. Um mercadinho, ao vender um produto, precisa repor a prateleira. Ele precisa contratar novos produtos. Os novos produtos precisam chegar por meio de transporte. O transporte utiliza mão de obra, descarregar, carregar. Tudo isso elevaria o nível de emprego, o nível de renda, a renda seria mais alta, os salários gerados teriam um maior nível, produzindo um círculo virtuoso de bens de consumo. É um fato, inclusive, pensado na China. A China promove um imenso subsídio aos seus produtos alimentícios para permitir que a renda das camadas trabalhadoras seja mais alta. E agora o novo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, também vai estabelecer isso nos mercados públicos nova-iorquinos, porque é uma das grandes dificuldades do padrão de vida em Nova York é o alto preço da alimentação. Então é uma tendência mundial que você retire o peso das costas das pessoas com a alimentação, que você permita inclusive a alimentação mais saudável, alimentação que não seja banhada em agrotóxicos. Isso faria reduzir, inclusive, o nível de doenças, o nível de contaminação das águas subterrâneas e águas de superfície. Você recuperaria a flora da caatinga nordestina, e isso é essencial porque a caatinga tem sido devastada, os troncos das árvores são cortados e vendidos para padarias e pizzarias, para churrascarias. Isso tem degradado o meio ambiente, isso diminui a precipitação de chuvas, expõe o solo fica sem as sombras das árvores, o solo é queimado pelo sol, ele se torna mais quente, os micro-organismos morrem no subsolo, não há um trabalho de recomposição da riqueza do solo. Então, é um projeto que a gente tem pensado e defendido de superar o modelo de desenvolvimento que foi criado lá na ditadura militar no começo dos anos 70. Precisamos recompor a nossa capacidade de planejamento, de financiamento, com o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, de ação do Banco Nordeste voltado para esse mecanismo, de planejamento dessa capacidade, de intervenção para modificar o rumo da nossa economia. Muito obrigado. Precisamos repensar a capacidade de planejamento, como nós viemos discutindo. Capacidade de planejamento, uma capacidade de planejamento que não seja voltada para os setores mais ricos, que seja capaz de permitir um salto da região Nordeste e das regiões abrangidas pelo Banco Nordeste, um salto que escape da armadilha de baixa renda.
E aí eu recomendo um livro em que a gente pode pensar essa experiência histórica no Brasil. É um livro chamado Os Boêmios Cívicos, que analisa uma comissão formada no governo Getúlio Vargas, que pensou o planejamento do Brasil. Pensou a ação das estatais, pensou a possibilidade dos financiamentos públicos, pensou os bancos públicos. Então, esse livro é interessante, eles receberam esse nome dado. Eram 4 economistas, o mais famoso deles era o Inácio Rangel. Eles foram batizados como boêmios cívicos, porque eram pelo próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, olhava na madrugada pela janela e via os 4 trabalhando. Então ele diz, a madrugada adentro. Eles são boêmios, mas são os boêmios cívicos, os boêmios pela construção da nação brasileira. Nós precisamos de um novo momento de planejamento, de superação, inclusive, da ideia de neoliberalismo de ausência do Estado. Nós precisamos de uma ação do Estado para redistribuir renda, para repensar os caminhos do Nordeste. E esse livro, Os Boêmios Cívicos, nos mostra como foi essa experiência inovadora e que produziu grandes modificações na economia brasileira. E o salto da economia brasileira de meramente agrário exportadora para uma economia que tinha uma base industrial muito sólida e que acabou sendo, ao longo do tempo, destruída e desindustrializada. Então, esse livro, Os Boêmios Cívicos, é uma indicação que eu faço para nós lermos e até debatermos mais adiante.